Muito bem, pessoal. Nosso próximo exercício é isso aqui. Um exercício um pouquinho mais extenso. Vamos lá. Um eixo é feito de uma liga de aço com tensão de cisalhamento admissível de 84 megapascal. Beleza, já tem um dado importante. Se o diâmetro do eixo for 37,5, determine o torque máximo que pode ser transmitido. Beleza. Eu tenho aqui, nesse primeiro caso, um eixo maciço. A tensão admissível no cisalhamento é de 84 megapascal. Ele está me perguntando qual que é o torque máximo que por essa tensão admissível o eixo vai suportar. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que encontrar é o torque nesse primeiro caso aqui. Ok? Só que ele continua. Qual seria o torque máximo se fosse feito um furo de 25 milímetros de diâmetro no eixo? Que é esse segundo caso aqui já. Nesse mesmo eixo agora tem um furo de 25 milímetros interno de diâmetro. E ele me pergunta qual que seria esse novo torque que a barra consegue suportar. Beleza, então eu já tenho que calcular o torque para a condição inteiriça, maciça, e a condição com furo. Tá bom. Aí ele me fala aqui, ó, faça um rascunho na distribuição da tensão de cisalhamento ao longo da linha radial em cada caso. Então tá bom. Então eu tenho que calcular a minha tensão máxima aqui também, né, fazer aquele gráfico da distribuição da tensão de cisalhamento para esse caso e para esse caso. Tá bom? Então eu tenho dois casos diferentes, eu tenho que calcular tudo para os dois. Eu tenho que calcular o torque para os dois e a tensão e a distribuição de tensão para os dois. Tá bom? Vamos lá então. Aqui, ó. Isso aqui é só um resuminho. No primeiro caso, nos dois casos, né, o diâmetro externo é 37,5 e para o segundo caso, o meu diâmetro interno será de 25 milímetros. Tá bom? Aqui é só para lembrar a equação da tensão de cisalhamento, que a tensão de cisalhamento é igual ao torque, que multiplica o raio. Esse raio pode ser o C, que é o raio externo, ou pode ser um ρ, que é um raio intermediário, um raio interno. Tá bom? Dividido pelo momento de inércia polar da seção como um todo. E a tensão admissível, o problema já deu, é 84 megapascal. Tá bom? Vamos continuar então. Então, resumindo, no primeiro caso é maciço, no segundo caso é furado. Então, para calcular aqui o momento de inércia para cada um dos casos, eu trouxe aqui a equação. Se o meu eixo é maciço, o momento de inércia polar é π sobre 2, que multiplica o raio elevado à quarta. Cuidado que ele está falando aqui em diâmetros, tá bom? A gente tem que trabalhar aqui com o raio elevado à quarta. Se o meu caso é o 2 e é o meu eixo furado, a minha equação para encontrar o momento de inércia polar é π sobre 2, que multiplica o raio externo à quarta, menos o raio interno à quarta. Muito simples. Até agora é só a aplicação das fórmulas. Vamos lá? Então, eu já vou calcular o momento de inércia para os dois casos. Tá bom? Se o meu diâmetro externo é 37,5 milímetros, o meu raio é a metade disso, que é 18,75. Então eu taquei aqui na equação e transformei o raio que está em milímetros para metros e levei a quarta. Simplesmente isso. Eu resolvo isso daqui e o meu momento de inércia polar para o primeiro caso, de eixo maciço, é 1,94 vezes 10 a menos 7 metro a quarta. Vocês estão careca de saber que momento de inércia, seja polar ou aquele outro, é algum comprimento, que eu estou usando aqui em metros, elevado à quarta. Para o segundo caso, que é o meu eixo furado, eu tenho aqui o momento de inércia polar é π sobre 2, que multiplica o raio externo elevado à quarta, está aqui, até agora está igual, menos o raio interno elevado à quarta. Esse raio interno é a metade de 25 milímetros, que é 12,5 milímetros. Eu só passei para metro aqui. Resolvo, e o momento de inércia polar para o segundo caso, que é o eixo furado, é 1,56 vezes 10 a menos 7 metro a quarta. Tá bom? Ficam esses valores reservados aí para a gente. Ok, então eu já vou começar a resolver. A primeira coisa que ele me pede aqui então é para calcular o torque nesse primeiro caso, né? Do caso 1, eu vou calcular o torque. A minha equação é essa aqui. Eu posso só trabalhar ela e isolar o torque que eu encontro que eu já tenho as outras informações. Aí eu vou encontrar o valor desse torque, né? Então se a minha tensão admissível, 84 lá, é igual ao meu torque, que é a minha incógnita, que eu não sei, que multiplica o C, por quê? Porque eu estou tentando encontrar o torque máximo, então é o C. No primeiro caso, tá pessoal? Barra maciça.
Tensão admissível é igual ao torque que eu estou procurando vezes o raio externo, dividido pelo momento de inércia polar para a barra inteira, que é esse caso que a gente olhou aqui. Isolo o T e eu vou encontrar que o torque é a tensão admissível vezes o momento de inércia, só multiplicar cruzado aqui, dividido pelo C. Só isolei o meu torque aqui. Aí eu vou substituir os valores. A tensão admissível é 84 vezes 10 a 6, porque é megapascal, que multiplica o meu momento de inércia que eu encontrei aqui, dividido pelo C, né, que é o raio externo da barra maciça. Eu substituo os valores, eu vou encontrar 869,12 newton-metros. Newton-metros por causa desse arranjo de unidades que eu fiz aqui. Pascal, né, eu coloquei 10 a sexta, então significa que eu já trouxe isso aqui para Pascal. Newton por metro quadrado é igual a Pascal, que multiplica metro a quarta, que é o meu momento de inércia polar, né, dividido por metro. Esse metro quadrado, ele acaba, por conta desse metro a quarta, aí 4 menos 2 sobra 2. Só que esse 2 também vai comer um desses metros aqui, por conta desse metro que está dividindo. Então vai sobrar newton-metro. Aí eu só andei com isso aqui 3 casas para apresentar isso aqui em quilonewton-metros, tá bom? Mas deixa esse valor aqui reservado que a gente vai usar aqui agora, para calcular a tensão. Olha, Jonathan, mas a tensão admissível já é 84 megapascal, é o máximo que tem na parte externa. De fato, mas vamos só verificar para ver se a gente acertou. Então a tensão máxima que eu vou encontrar aqui na minha parte externa é o torque que eu encontrei, está aqui, que multiplica o meu raio externo dividido pelo meu momento de inércia polar que eu calculei aqui para esse primeiro caso do eixo maciço. Eu coloco aqui nas equações e encontro que que a minha tensão de cisalhamento de fato, na extremidade externa do eixo maciço, é a minha tensão admissível de 84 megapascal. Então eu só fiz aqui a conferência para ver se os meus cálculos aqui estavam certos. Tá bom? E aqui é só a distribuição de tensão. Quando ele fala distribuição de tensão de cisalhamento ao longo de uma linha radial, significa isso aqui, pessoal. Aqui, ó, eu tenho aqui uma linha radial, a linha no raio, né? Começa com 0, porque o meu eixo é maciço, e na extremidade é a minha tensão de cisalhamento máxima, 84 megapascal. Tá aí. Ok? Vamos calcular agora aqui para o meu segundo caso, que é o eixo vazado. Vamos lá. Aqui eu só trouxe aqui novamente aqui os valores para ficar fácil da gente olhar, né, dos momentos de inércia polar que nós já calculamos. E aqui eu vou começar a calcular o meu torque. Eu isolei o meu torque novamente, né? E agora eu vou utilizar aqui aquela mesma equaçãozinha que a partir do meu torque isolado. 84 vezes 10 a 6, né, que é a minha tensão admissível, vezes o momento de inércia polar, no segundo caso, que é o eixo furado que eu calculei, então eu já vou lançar aqui, que eu calculei aqui também, dividido pelo C. Opa, Jonathan, mas peraí. Você está calculando agora o segundo caso. Esse C é para utilizar no raio externo. Como o seu eixo aqui está furado, você não deveria utilizar aquele ρ aqui não, que é o raio interno? Calma, porque eu estou tentando encontrar o torque máximo, né? Para mim encontrar o torque máximo, eu tenho que estar o meu maior valor, eu tenho que usar o meu maior valor do raio aqui também. Tá? Meu torque máximo, eu tenho que encontrar o valor do raio. Então, para calcular o torque máximo, eu utilizo o raio externo sim. Tá bom? Então, eu pego aqueles valores, substituo aqui na fórmula e vou encontrar que o torque máximo, no segundo caso, que é esse eixo vazado, é igual a 698,88 newton-metros. Bom, aí eu só apresentei aqui em quilonewton andando 3 casas para trás. Vamos calcular a tensão? Agora sim. Vocês podem ver que quando eu vou calcular a tensão de cisalhamento agora, o meu torque permanece igual, que é o que eu acabei de calcular. Mas o meu momento de inércia polar também permanece igual, que é esse que eu já calculei. O que vai mudar é o meu raio, porque para mim calcular a tensão máxima externa na extremidade do tubo, eu vou usar o raio externo, o raio total. Para mim calcular o raio interno, a tensão no furo, né, na superfície do furo aqui, que é o raio interno, eu vou usar o raio interno, o ρ. Ok, eu vou pegar o meu torque, vou lançar aqui nas duas equações, meu momento de inércia eu vou lançar nas duas equações e vou substituir apenas o meu raio. Quando eu estou olhando para a tensão do lado externo,
né, eu vou utilizar o raio externo, que é metade do diâmetro de 37,5. Está aqui, 18,75, só que está apresentado em metros aqui. Tudo bem? Para o raio interno, eu tenho aqui a metade de 25 milímetros é 12,5 milímetros. Apresento em metros e coloco aqui. Resolvo isso daqui e vou encontrar que, novamente, a tensão de cisalhamento no lado externo é 84 megapascal. Beleza, faz sentido. E a tensão de cisalhamento na superfície do furo, né, na superfície interna desse furo aqui, é de 56 megapascal. Eu apresento aqui, então, eu só trouxe aqui os mesmos valores, eu trouxe para cá para resumir, e apresento aqui a distribuição de tensão. Do lado externo é 84 megapascal, do lado interno, aqui na superfície do furo, é 56 megapascal. E aqui está a representação dessa distribuição de tensão de cisalhamento ao longo de uma linha radial em cada caso. Nesse caso aqui é o segundo, que é o eixo furado. Perfeito? Então, mais um exercício resolvido.